Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Photoshop, aula número 8. E nesta aula nós vamos falar sobre as ferramentas mágicas, as ferramentas de seleção, varinha mágica e seleção rápida. Na aula anterior foi uma introdução sobre as ferramentas de seleção, a gente falou sobre o letreiro retangular, letreiro elíptico e o laço poligonal. E damos início à primeira composição somente com as ferramentas de seleção. E agora nós vamos finalizar a nossa edição de imagem e vamos utilizar as varinhas mágicas, que elas são muito úteis para você selecionar partes complexas de uma imagem, em que você não consegue, às vezes, ter uma precisão com as ferramentas manuais ou outras ferramentas, e ela facilita muito, mas a gente tem aqui que tomar alguns cuidados e temos algumas configurações, e é bom de você ter conhecimento sobre esta ferramenta e como você configura ela para saber em qual situação você vai usar uma ou outra ferramenta. Então vamos dar início à nossa aula. Eu peço que você baixe todas as imagens que está aqui na descrição do vídeo, clique nesse link e me acompanhe aqui. Eu já estou com uma imagem aberta aqui na área de trabalho, e essa imagem ela tem algumas camadas. A camada do plano de fundo ela tem um gradiente linear que parte do preto ao branco, e algumas camadas aqui também de vermelho, que já vou explicar o que vamos fazer. Peço agora que você venha aqui na barra de ferramentas e selecione a varinha mágica, ou aperte W e selecione a varinha mágica. Aqui em cima temos a barra de opções e algumas configurações, como tolerância, que está com 32 como padrão, deixe assim neste momento. Suavização de serrilhado, deixe ativado, você vai ter uma assistência na sua seleção, deixe ativado. O adjacente, vamos selecionar agora, já vou explicar o que é isso, o que significa adjacente, e mostrar todas as camadas. Eu peço também que deixe selecionado, pois independente da camada em que você estiver, você consegue usar a varinha mágica sem precisar ficar alternando as camadas. Então vamos aos conceitos básicos sobre esta ferramenta. E a varinha mágica, ela funciona por tolerância. Você pode ajustar essa tolerância, e tolerância significa que quanto maior o número de cores semelhantes você vai selecionar na determinada região em que você clicou. Por exemplo, se eu cliquei aqui nessa parte em branco, eu selecionei aqui 32 cores a mais adicionais semelhantes à cor branca que eu cliquei. Se eu clicar no preto, eu adicionei aqui 32 cores de tons diferentes de preto, e dividindo ela seleciona 16 cores de tons mais claros e 16 tons de cores mais escuros. Se eu aumentar a tolerância para 50 e vou clicar na mesma área, ela vai selecionar mais pixels. Estou aumentando a tolerância. Desta forma ela funciona. E olha só, observe que eu cliquei nessa região, vou clicar em outra área, aqui. Eu cliquei nesta área, e aqui abaixo eu tenho a mesma área e o mesmo tom de cores, e ela não selecionou, pois o adjacente está selecionado. Então criou-se uma barreira e a varinha mágica não selecionou todas as cores semelhantes do documento, somente as que estão próximas. Assim que funciona o adjacente. Se eu der um clique de desselecionar, olha só, agora ela selecionou essa parte de baixo e também ela então rompeu as barreiras aqui e selecionou todos os pixels da mesma cor. Nos próximos exemplos vai ficar mais claro para vocês o entendimento da varinha mágica, como funciona o adjacente. Vamos agora falar sobre a ferramenta de seleção rápida. Aperte Ctrl D para sair da seleção e vamos aqui na barra de ferramentas, onde está a varinha mágica, mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e ferramenta de seleção. A ferramenta de seleção rápida, ela funciona muito bem para as imagens em que elas possuem cores uniformes, onde tem uma borda bem definida, com as cores bem definidas, como este exemplo, que nós temos aqui alguns quadrados e uma faixa em vermelho. Ela funciona muito bem para estas situações, e nos próximos exemplos você vai compreender melhor também como que funciona esta ferramenta na prática. Então vamos aqui na barra de opções, e eu vou pedir que você deixe selecionado a amostragem de todas as camadas e aprimore a borda, tá bom? Deixe ativadas essas duas opções. E esta ferramenta ela funciona como um pincel, que você pode estar ajustando o seu tamanho. Se você vier aqui em cima na barra de opções, clicar nesta setinha, abriu aqui uma caixa e você pode arrastar e editar aqui, mudar o tamanho
do pincel e é muito fácil o seu funcionamento. Clica e arrasta e você seleciona a área desejada. Aqui da mesma forma pode somente dar um clique e selecionou. Assim funciona a ferramenta de seleção rápida. Ferramenta de seleção rápida para você selecionar formas e linhas definidas, traços definidos, e a ferramenta varinha mágica para você fazer seleções complexas. Vamos a mais alguns exemplos para você compreender como funcionam as ferramentas. Ctrl D e vamos aqui clicar em montanha. Nesta composição nós temos uma paisagem, um céu com uma variação de cor do azul claro ao azul mais escuro aqui em cima, uma nuvem com bastante detalhes, bem complexa esta cor, e um morro, se a gente observar aqui também, bem contrastado com o céu, com cores mais escuras, aqui mais claras. E olha só a linha do horizonte, se nós observarmos, tem um traço bem marcante, está bem definido, e neste caso vai funcionar muito bem a ferramenta de seleção rápida, pois a varinha mágica, se eu utilizar ela para este caso, olha só o que acontece. Vou dar um clique aqui na parte em branco e eu acabo contaminando, selecionando partes aqui do nosso morro que eu não desejo. Vamos supor que eu queira eliminar este céu, excluir esse céu e só utilizar este morro. Então ela não vai me ajudar muito nesta seleção. E olha só, a seleção rápida, eu clico e eu passo por cima de todas essas complexidades das nuvens, das cores, e paro aqui, ela trava aqui quando encontrar uma borda bem definida, e assim ficou a minha seleção. Agora eu poderia estar editando, fazendo alterações aqui, edições, excluindo, apertando Delete e importando um novo fundo. Vamos a mais um exemplo, Ctrl Tab, e aqui temos uma motocicleta. Deixa eu só ajustar a tela, mais ou menos assim. Agora nós temos um céu com uma cor bastante uniforme, um azul mais claro e um azul mais escuro aqui, mas temos uma moto e tem os aros que são partes complexas dessa seleção, cores internas em azul aqui também, entre os braços do motoqueiro. Neste caso vai funcionar melhor a ferramenta varinha mágica devido a essa complexidade. Então vamos vir aqui na barra de ferramentas e vamos selecionar aqui varinha mágica. E vamos dar um clique em qualquer parte em azul, por exemplo, aqui eu selecionei. E observe que algumas partes não foram selecionadas. Aperte o Shift, o sinal de mais e adicione essas partes em que não foram selecionadas, e aqui está a nossa seleção. E neste caso a tolerância está em 32. Se eu aumentar a tolerância, eu vou acabar não selecionando algumas partes aqui deste aro da moto, então não recomendo que você aumente esta seleção. Agora posso também estar editando, deletando, excluindo o nosso fundo e criando um novo plano de fundo. Vamos a mais um exemplo. Agora vamos na nossa imagem galho. Está aqui este galho, e aqui da mesma forma temos um céu com uma cor bastante linear, uniforme, um azul, e temos um galho de uma árvore bastante complexo para a gente fazer essa seleção. Recomendo então que você utilize aqui também a varinha mágica, e se nós fôssemos utilizar uma outra ferramenta, talvez a gente não teria a mesma precisão. Então recomendo a varinha mágica neste caso. Vamos dar um clique aqui então na varinha mágica, tolerância em 32 e o adjacente desselecionado, pois nós queremos eliminar todo o fundo da imagem. Vou dar um clique aqui nesta área, por exemplo, e aqui selecionamos o nosso galho da árvore. Vamos aproximar aqui um pouco, vamos ver como ficou os detalhes desta seleção. Vou aproximar aqui e observe que não selecionamos algumas partes, por exemplo, aqui nessa parte interna que a gente não selecionou, e essa parte também não foi selecionada. A gente pode agora estar aumentando essa tolerância e ver se a gente consegue selecionar aqui, adicionar mais cores à seleção, e acredito que a gente não vai perder muitos detalhes deste galho. A gente vai conseguindo aproveitar e ter uma boa qualidade na nossa seleção. Então vou aumentar aqui para 50 a tolerância, vou dar um clique novamente e vamos ver como ficou a seleção. Ainda não selecionou,
Vamos aumentar para 70. E vou aproximar e vamos ver. Agora selecionamos, observe que foi selecionada esta área e aqui também aumentou a nossa seleção. Agora a gente pode estar copiando essa imagem e colando lá no nosso projeto final, que é o que vamos fazer agora. Mas antes disso, olha só, se a gente copiar essa imagem, a gente vai estar copiando o plano de fundo, então nós temos que inverter essa seleção, vindo aqui em selecionar e inverter. Agora nós invertemos a seleção, o que está selecionado é o galho. E por isso que o ideal é a gente sempre selecionar o plano de fundo, quando nós quisermos selecionar algum objeto complexo, a gente pegar a parte em que tiver menos detalhes, por exemplo, o fundo está com uma cor mais linear, a gente selecionar o fundo e inverter essa seleção. Em vez da gente começar pelos galhos, em que é complexa a seleção, a gente seleciona o plano de fundo. Então agora eu posso copiar a nossa seleção, nosso galho, Ctrl C, e vamos vir aqui em projeto final, Ctrl V. E vamos transformar essa camada, redimensionar, primeiro clique aqui na ferramenta mover, e vamos aqui em editar e transformação livre, ou aperte Ctrl T, e agora vamos redimensionar a nossa imagem, vamos reduzir o tamanho, e vamos encaixar aqui dentro da moldura. Deixa eu aproximar. Vou apertar o botão direito do mouse e virar horizontalmente. Agora eu refleti, espelhei a imagem. Mais ou menos assim. Reduzir mais um pouquinho. E vou apertar Enter e renomear a camada como galho. Prontinho, Ctrl 0 para ajustar a tela. Vamos agora à nossa última imagem que vamos selecionar. Vou vir aqui nesta imagem dos pássaros. E aqui da mesma forma vou selecionar a varinha mágica. Vou dar um clique. Vou ajustar para 32. Vou dar um clique. E o que eu quero copiar são os pássaros. Eu vou inverter essa seleção. Selecionar e inverter. Agora eu posso estar fazendo algum ajuste, refinar as bordas. Olha só, vamos observar como ficou essa seleção. Ficou boa, a gente pode ainda estar fazendo aqui um ajuste, refinando essas bordas, mas a seleção ficou boa. Mas antes de copiar eu tenho que selecionar e inverter a seleção. Agora o que está selecionado aqui são os pássaros. E vamos agora refinar as bordas, vindo aqui em selecionar e mascarar. Olha só o que aconteceu aqui. Entramos aqui nas propriedades e podemos estar mudando a visualização desse plano de fundo e da imagem que está selecionada. Se tiver aqui, tem algumas configurações. Eu vou escolher uma aqui mais adequada, que eu consiga diferenciar esta aqui. Aqui eu consigo diferenciar muito bem, olha só. Essa parte em branca que está aqui com essa borda é a minha seleção. A parte preta é o plano de fundo e a parte interna é o objeto. E a gente pode estar refinando essa seleção, fazendo um ajuste fino aqui, vindo aqui embaixo, em deslocar aresta, vamos reduzir um pouco aqui, vamos vir aqui, 62. Dei um clique, vou aumentar um pouco a difusão, observe que agora suavizou um pouco aqui, vou clicar em suavizar, melhorou mais ainda, deixa eu deslocar um pouquinho mais a aresta, acho que aumentei muito. 69 está ótimo. Agora eu vou clicar em OK. E olha só como ficou a nossa seleção, melhorou bastante. Vamos apertar Ctrl C, vir aqui no nosso projeto, Ctrl V. Aqui está. Vamos vir em editar e transformação livre e vamos redimensionar aqui o nosso objeto, nossos pássaros com Shift pressionado. Vou deixar mais ou menos aqui. Aqui na frente, vou apertar Enter. Dar 2 cliques. Pássaros. E aqui está o nosso primeiro projeto, a nossa primeira composição
feita somente com as ferramentas de seleção. E na próxima aula nós vamos falar sobre as máscaras, que é um assunto muito importante para você fazer as suas edições, que é como a qualquer momento em que você queira refazer algo, desfazer alguma ação, você consegue fazer facilmente sem tornar a sua imagem destrutível, sem danificar a sua camada. Até a próxima aula, um abraço!